Olá, pessoal. Estamos aqui no Selbet Talks, mais uma edição importante, um tema interessante. Nós vamos falar da experiência dos devices, com a infraestrutura, governança, assistência inteligente. Isso é um tema extremamente importante e eu estou com uma companhia especial aqui. Cleiton, tudo bem? Olá, Fabiano. Obrigado pela recepção. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente nesse momento tão importante. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre toda essa camada de infraestrutura física e tecnológica. Sou head da unidade de negócios IT Devices, que cuida de toda a camada tecnológica em hardware e infraestrutura, aliado com a camada de tecnologia e soluções da BU de CX. E, Fabiano, sabe o que é interessante e desafiador no dia a dia? Muitas vezes a gente tenta buscar alguns canais de atendimento e a gente recebe a devolutiva do teleatendente de que o sistema travou, é um atendimento demorado, de que o computador travou, enfim, algumas ocorrências que acontecem e que frustram o atendimento de quem está sendo recepcionado naquele momento. E nada melhor do que ter especialista de quem tenha de assunto da omnicalidade de toda essa plataforma que sustenta a operação de vários clientes hoje da Selbet, né? Perfeito, Cleiton. Eu sou Fabiano Amorim, head de CX aqui na Selbet. Um grande prazer trazer um pouquinho dessa experiência, né? Hoje, quando a gente discute esse ponto de experiência do cliente com a sustentação de devices, não adianta investir em software se aponta se o dispositivo que o colaborador usa não está legal, né? Ou seja, nós temos uma série de soluções de grande porte que ela roda com necessidades específicas para que aquele atendimento, para aquela jornada, quando cai um cliente dentro do atendimento humano, principalmente, ele passou por várias etapas, mas quando ele cai no atendimento humano, tem um hardware ali recepcionando e ele precisa ter uma qualidade excelente para tempo de resposta. Então, isso é muito importante. Perfeito, perfeito. E o hardware ele precisa desempenhar o mínimo necessário para que aquele profissional que está naquele momento consiga exercer a sua atividade e prestar o melhor atendimento possível, né? E a Selbet, de forma muito estratégica, com o nosso ecossistema, se posicionando como uma one-stop tech, a gente consegue ter 10 unidades de negócio que abrangem o cliente de ponta a ponta. E hoje, falando especificamente de IT Devices e CX, resolvendo várias dores dos nossos clientes aí de ponta a ponta, né? Tem um ponto interessante aí, que é entender a experiência do consumidor lá na ponta da cadeia, de verdade mesmo, né? Na robustez do dispositivo, né? Ter muito claro, principalmente saber se é possível, a partir daquela infraestrutura, ter a capacidade de conectar outros softwares. Porque quando a gente pensa em device, quando pensa em experiência do cliente, existe sempre a atualização. O mercado busca isso. Hoje, nós estamos falando de software de atendimento com device, mas o cliente espera o quê? A jornada. Para ele não importa o que está acontecendo nessa relação entre software e hardware. Essa é uma preocupação que as empresas precisam ter. Garantir que essa jornada seja eficiente. E para isso, né, dentro da experiência do cliente, eu pergunto você aí do outro lado, como é que está a sua estrutura hoje, né? Então, isso é extremamente importante. Hoje, também eu vejo que a infraestrutura é base em relação de confiança. Quando o cliente percebe que o atendimento é ágil, seguro, rápido, Cleiton, ele entende que ele está trabalhando numa empresa de alta tecnologia, de ponta, que é positivo, né? Ela oferece um atendimento diferenciado e ágil. Então, ou seja, o que quer dizer tudo isso? Reflete em aumento de produtividade, redução de custo, garantia de eficiência, tudo isso, né? Inclusive, Cleiton, você está na linha de frente desse nosso negócio de hardware, né? E você tem observado na verdade, uma pergunta, você tem observado esse cenário? Como é que isso propicia, né? Como é que as empresas estão trabalhando? Qual que é o planejamento estratégico sólido que é interessante ter para seguir com a estrutura muito, muito bem adequada?
Perfeito, perfeito. A gente sabe que quando a gente fala de infraestrutura, normalmente tem uma representatividade alta de investimento, de custo, para que se operacionalize esses grandes atendimentos. E a gente sabe também que a tecnologia hoje avança numa velocidade gigantesca. A IATI veio para acelerar drasticamente toda a linha de aprendizado, atendimento e tudo mais. E hoje a gente já tem máquinas, computadores, smartphones que processam o IA fisicamente, justamente para o dado ter uma segurança, para o dado ficar no equipamento, mas isso traz, além de segurança, desempenho também para quem está utilizando esses equipamentos. E o cenário ele muda muito rápido. O gestor de TI, que no passado tinha algumas tomadas de decisões, tinha um planejamento, isso está muito mais acelerado, isso está muito mais veloz no dia a dia. E existe alguns desafios. Um deles é que o budget nem sempre acompanha. Então, tem que estar olhando a inovação tecnológica do parque de equipamentos. E uma das alternativas que a gente tem quando a gente fala de parque de equipamentos, lógico, é prever a necessidade de forma antecipadamente. Então, ter uma estrutura alinhada, olhando a expansão, olhando o crescimento, novas contratações, novas unidades e, logicamente, tendo acompanhamento real, full-time, do parque de equipamentos que vocês têm, que os nossos clientes têm hoje, né? Se a gente tem dentro dos nossos clientes equipamentos de 8ª, de 9ª, de até 10ª geração, que para algumas operações já estão ultrapassadas, isso precisa ser atualizado. Isso precisa estar visível para o gestor de TI para que ele consiga ter uma tomada de decisão estratégica. E dentro da nossa estrutura, a gente tem um pilar de seminovos, onde a gente consegue viabilizar operacionalmente para os nossos clientes uma operação com um melhor custo-benefício e de forma muito eficiente, atendendo a um público específico que precisa de melhor desempenho, de atualização tecnológica, mas com um custo-benefício acessível, principalmente para quem está em constante expansão. Isso trouxe não só uma percepção, né, ao mercado, mas um movimento mesmo, né? Estudos mostram que a pressão por aumento de produtividade e crescimento quanto ao orçamento de TI é gigantesco, ou seja, nós temos um orçamento restrito, as empresas têm um orçamento restrito, né, na maioria das vezes, mas precisa entregar uma qualidade, né, inteligência de negócio, enfim. Esses equipamentos eles passam a ser mais inteligentes. Então, hoje, quando você fala de uma jornada de cliente, como você falou, nós temos hoje, dentro do laptop, um agente de IA. Nós temos um atendimento telefônico. Então, nós temos praticamente um PABX aqui chegando até um ponto de atendimento. Então, isso é muito interessante. Então, veja a necessidade de ter hardware com software embarcado de forma de alta qualidade. Esse é o papel, né? E, principalmente, né, a necessidade da manutenção preventiva, a substituição de peças, né? Significa o quê? Produzir mais, gastando menos. Esse é o objetivo. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de equipamentos seminovos, hoje está muito em alta o TMSG, a gente sabe da sustentabilidade, a gente sabe que o descarte tecnológico é um tema sensível ainda e que muitas empresas têm uma dificuldade. O que eu vou fazer com aquele equipamento obsoleto? Para onde eu vou destinar? Eu vou ter que pagar para fazer a coleta, para fazer a reciclagem e tudo mais. E a nossa estrutura, a gente consegue resolver isso de ponta a ponta. E lógico que quando a gente fornece equipamentos seminovos aos nossos clientes, não é qualquer equipamento. A gente tem toda uma expertise, toda uma tecnologia, toda uma robustez para fornecer aos nossos clientes equipamentos de nível corporativo, de equipamentos com procedência, de equipamentos revisados, padronizados, que a gente consegue entregar um excelente custo-benefício, mas garantir o desempenho que os profissionais, que os usuários requerem durante a operação, durante 2, 3, 4, 5 anos, na execução das suas atividades. Assim, perfeito, Cleiton. Uma avaliação perfeita. Quando o hardware funciona bem, o impacto é direto no colaborador, consegue focar o cliente, isso reduz o tempo de atendimento, evita o retrabalho, melhora os indicadores. Então, você veja, a satisfação do cliente também é perceptível pela marca, né? Ou seja, você tem muito ganho em relação a isso, né?
mais uma vez dizendo, voltando um pouquinho, unindo aqui esse mundo de CX com hardware, né? Tudo por trás da jornada tem uma necessidade de hardware, seja ele na nuvem ou físico. Sempre terá, né? E através disso, por mais que usamos a IA para a URA, com reconhecimento de voz, a IA no chatbot, a IA na integração, no workflow, na análise de dados, em algum momento o humano precisa do hardware para fazer a validação. E isso é um ponto extremamente importante, né? Perfeito. E no final das contas, é isso que toda empresa busca, né? Eficiência com inteligência. A inteligência na solução para entregar todas as ferramentas, todos os indicadores, todas as informações necessárias naquele atendimento e uma infraestrutura que suporte tudo isso. Não adianta eu ter uma ótima ferramenta de trabalho se eu não tenho um ótimo hardware para desempenhar o meu trabalho. Então, tudo isso impacta na gestão do colaborador no dia a dia. E é isso que a Selbet hoje ela consegue conectar em todos os nossos clientes, com todas as nossas unidades de negócios. E aí eu trago uma jornada interessante dentro de IT Devices, que a IT Devices ela hoje tem 3 pilares, está entrando um 4º pilar também, que é novidade, logo vai ser anunciado. Legal. Mas a gente tem de novidade. Show de bola. E a gente tem esses 3 pilares já consolidados, que é a alocação de equipamentos, então outsourcing, com toda a camada de sustentação, infraestrutura e tudo mais. Temos o pilar de seminovos, que a gente já comentou e já abordou um pouquinho aqui da importância dele em algumas operações. Temos também o pilar de segurança patrimonial, que a gente traz toda a camada de infraestrutura, cabo de rede, energia, eletrocalha, projetos padronizados, sistemas de CFTV, vídeo analítico para garantir a produtividade do colaborador, para saber se ele está desempenhando a sua jornada, se existe algum desvio de comportamento de trabalho naquele momento, para cuidar da integridade daquela empresa, daquele ambiente, seja fisicamente ou digitalmente. Então, toda essa estrutura está dentro de IT Devices. E a novidade é que a gente traz uma plataforma para fazer toda a gestão contratual disso. Legal. Preciso gerenciar telefonia, preciso gerenciar link, contrato. Tudo que existe hoje com um valor determinado, com uma franquia segurada, com algum indicador que eu consiga mensurar, essa plataforma consegue gerenciar. Perfeito. E aí traz um save no final. Que hoje imagina a TI gerenciando diversos contratos. Voz, dados, softwares. É um desafio gigantesco. Renovação contratual disso, né? É uma jornada... Isso, né? Exatamente, é uma jornada desafiadora e a IT Devices se posiciona de uma forma estratégica agora, unindo todos esses pilares para a gente entregar ao nosso cliente o que existe de melhor e ser um parceiro estratégico dos nossos clientes. Você vê, pessoal, poucos minutos que o Cleiton falou aqui, o quanto é importante, o quanto talvez nem todos tenham essa visibilidade, né? O quanto é importante quando a gente fala de omnicanalidade, ou seja, comunicação do meu cliente oferecida lá na ponta, o que está por trás disso, né? Então, quando você está falando com o cliente, através de um chatbot no WhatsApp, que está na mão de todos hoje, tem lá uma geolocalização, tem uma pesquisa de satisfação, tem um áudio sendo enviado, tem um vídeo sendo enviado, então, ou seja, tem um impacto físico sendo gerado para que seja suportado no lado de cá. Perfeito. Olha que interessante. E hoje, a Selbet, ela trabalha num ecossistema, pessoal, muito interessante. Nós estamos aqui hoje defendendo o Selbet Talks com 2 unidades de negócio, falando um pouquinho sobre a experiência do cliente, as opções de device que nós trabalhamos, mas nós temos outras unidades que se conectam. E essas 2 unidades que estamos aqui, né, eu e o Cleiton defendendo, ela não só se faz necessário, como obrigatório para um ótimo atendimento. Agora, além disso, né, tem um ponto importante. Onde é que a Selbet pode ajudar? O Cleiton vai dar uma palhinha sobre isso. A Selbet, ele já falou um pouquinho, mas eu vou reforçar isso, Cleiton. Quando a gente fala de infraestrutura, não é nada barato. Quando você fala de escalabilidade, não é nada barato. Precisa ter um retorno de investimento. Então, existem empresas hoje, Cleiton, que elas realizam
análise de custo de quantos minutos, ou melhor, desculpa, perdão, custo do minuto daquele atendimento, ou o custo do tempo daquele atendimento, né, que seja através do chat ou através da voz. E isso compromete, envolve, de certa forma, positivamente ou negativamente, dependendo da tua conta, né, de como ela está hoje, o device. Então, isso é extremamente importante. E a Selbet consegue nos ajudar com isso, ajudar o mercado hoje com essa relação. Usados, novos e tudo mais, né? Perfeito, perfeito. E a gente sabe que a experiência por parte do usuário que está sendo atendido naquele momento conta demais, principalmente porque é o nome da marca, é o nome do nosso cliente que está operacionalizando aquilo que vai sofrer no final, caso não tenha uma solução estratégica, caso não tenha um hardware com bom desempenho. E tudo isso demanda assistência técnica, manutenção preventiva, manutenção corretiva, e a gente consegue atender de ponta a ponta em toda essa camada de infraestrutura. E hoje, Fabiano, a IT Devices, eu já comentei que a gente tem a frente de outsourcing, mas a gente também tem máquinas de ponta atualizadas tecnologicamente, última geração de processadores, a gente já está falando de processadores Ultra Series 3, Legal. é o que há de mais novo, e a gente vem vivendo um desafio, que é a disponibilidade de componentes, de chips, e como isso vem acarretando no custo dos equipamentos. Então, a gente tem seminovos que conseguem equilibrar a balança e trazer desempenho com custo-benefício, mas a gente tem o que é de mais novo, tecnologicamente falando, na linha de computadores, justamente para atender aquelas empresas, aquelas áreas, aquelas necessidades de engenharia, de equipamentos robustos, que precisam de uma placa de vídeo, que precisam de 32, 64 GB de memória DDR5, enfim, toda aquela robustez de hardware a gente tem dentro da BU IT Devices, e se mostra muito vantajoso o formato de outsourcing, porque o investimento é maior, a gente sabe que essas empresas que normalmente têm uma necessidade mais robusta de tecnologia já são empresas de lucro real, elas já se beneficiam da contratação como serviço. Então a gente consegue abranger a todos os públicos, a todos os portos de empresas, a gente consegue criar um ecossistema muito diversificado para atender de ponta a ponta. Ou seja, pessoal, não é só o outsourcing. Todo mundo acha que somente as empresas de contact center consomem isso. Não, a gente está falando de todo tipo de negócio, todo tipo de comunicação dentro de qualquer segmento, né? Isso é muito legal. Bom, a IT Device é uma das nossas frentes de trabalho que fortalece, né, essa relação de máquina, garante também um amplo serviço, inclui assistência técnica, balcão, ou seja, um site. Significa o seguinte: os nossos parceiros hoje, né, Cleiton, eles têm a comodidade, né, de ter uma operação de TI garantida. Isso é muito legal. Menos sobrecarga da área de TI, né? Então, não trouxemos nenhum case de sucesso aqui, mas até precisamos da autorização dos nossos clientes para isso, né? Trabalhamos em cima da LGPD, mas recentemente, conversando com um cliente, ele vai entender, ele disse: olha, antes eu tinha 7 pessoas aqui no meu TI, hoje eu tenho 4 pessoas, não mandei ninguém embora, eu só realoquei e reaproveitei esses recursos. Por quê? Porque através das locações que me realizamos com a Selbet, nós temos hoje um parque atualizado que me dá muita garantia, redução de tempo e aumento de produtividade. Ou seja, isso é um dos temas que a gente queria entrar aqui, que é nada mais nada menos que a escalabilidade do negócio. Perfeito. Concorda, Cleiton? De um modo geral, sabemos que assim, tem um período do ano, por exemplo, que as empresas, principalmente de varejo, trabalham esperando um maior volume, né, determinado de produto, venda. Black Friday, por exemplo, né? Não só varejo, ou seja, cada segmento, indústria farmacêutica, né? Agora tem a feira a feira hospitalar nesse mês agora, ou seja, tem uma demanda. Essas demandas são sazonais. Essas demandas sazonais, elas também demandam a parte de hardware e experiência do cliente. Então, você tem que estar preparado. Se a tua URA tinha uma capacidade de receber 1 milhão de contatos, ela vai passar a receber 2 vezes isso.
Se o teu chatbot tinha 50 mil mensagens para receber naquele dia, ele vai receber mais. Então, tudo isso influencia na parte de hardware. E na experiência do cliente. Storage. Link, comunicação, gravação. Então, hoje, quando a gente fala de experiência do cliente, o que nós temos aqui, Cleiton, dentro das nossas soluções de CX, né? Olha só, nós temos, vou listar aqui para vocês. Você falou que tem 3 pilares, né? A gente tem alguns aqui, mas eu vou reduzi-los. Então, nós estamos falando de voz, URA com inteligência artificial, né? Chatbot com IA já integrado, sem fluxo, sem nada, plugado lá no banco de dados do cliente. Copilot na tela do colaborador, oferecendo o quê? Um apoio ao atendimento. Além disso, já estou falando 3, sim, vou para o 4. Então, nós temos ainda a inteligência artificial integrada, fazendo toda a ponte entre soluções do cliente, CRM, RP e tudo mais. Vou para a 5ª. Aí nós temos, além disso, IA para análise de processo do teu atendimento. Ou seja, tudo rodou dentro desse atendimento. E o audito no final. E eu trago tudo isso para um banco de dados para análise de negócio. Legal. Aí depois disso, vou fazer a última aqui agora. Né? Quase a 6ª, a 7ª, já me perdi aqui, mas é o seguinte, temos ainda a solução de experiência do cliente de análise de qualidade, que ela vai fazer o quê? Análise da qualidade da voz, do texto, baseado em IA generativa, oferecendo informações, entregando isso através de onde? Do hardware. Para quem? Para você, gestor de operação, gerente de TI, fazer análise, gerar relatório e trazer isso em tempo real para toda a diretoria. Olha o quão importante essas unidades de negócio estão interligadas. Né? E isso que tu comentou, a gente está olhando do lado interno da operação. Sim. Para o cliente que está do lado externo, não importa aonde ele vai entrar em contato, se é e-mail, se é telefone, se é Facebook, Instagram, LinkedIn, a entrada da informação vai ser centralizada e vai chegar no operador, independente do canal que ele está utilizando, certo? É verdade. E um ponto importante, né, Cleiton? Quando a gente fala volto a dizer, de experiência do cliente, o cliente lá na ponta, o que ele pensa? Se ele entrou pelo WhatsApp, ele foi muito bem atendido, qual que é a referência dele? Eu vou voltar sempre a falar pelo WhatsApp. Perfeito. Se ele consegue conectar com a empresa através da voz, ele é muito bem atendido na voz, ele vai para a voz. Agora, se você tem eficiência em todos os canais, você gera uma referência de atendimento. Ele nem lembra que canal que ele falou com você. Para ele, o que é importante é o seguinte, liguei na Selbet, a Selbet tem uma excelência e ela me atende bem. Então, esse é um ponto muito legal. E essas informações, a gente falou aqui da navegação de todo uma análise de dados, um contexto de informações, seja através de IA, seja através do que o cliente está escrevendo para a gente, e a gente tem toda uma camada de segurança desses dados. E eu falo de segurança porque o dispositivo que está recepcionando e sendo utilizado pelo atendente passa vários dados, passa várias informações ali. Verdade. E a unidade IT Devices, hoje a gente consegue comportar toda a estrutura de segurança para os nossos clientes. Ou seja, no fim do contrato de locação, o equipamento que volta, ele vai passar pelo data wipe. Ele vai ser formatado, ele vai ter o armazenamento, o SSD, o HD, vai ser higienizado e a gente consegue entrar até no disco, nas camadas mais profundas do SSD, do HD, para fazer a higienização de forma completa e segura, garantindo que no novo contrato, uma nova locação, na venda do equipamento, os dados do usuário que utilizou aquele equipamento vão ter sido sanitizados e não vão correr risco, por questão de LGPD, de ser externalizados. E às vezes a gente identifica algumas outras empresas, parceiros e tudo mais, que trabalham de uma forma que não garantem tanto essa informação. E a Selbet hoje ela tem toda uma infraestrutura de laboratório, de suporte, de teste interno, que a gente consegue controlar isso. E aí outro ponto importante, quando a gente fala de devices, o cliente tem uma operação de 1.500 máquinas. Pensa a TI subiu a imagem padrão dessas 1.500 máquinas
deixar bonitinho, deixar configuradinha para o usuário final. A gente consegue fazer isso em larga escala com o nosso hack operacional, onde a gente consegue colocar por hora em torno de 100 a 200 máquinas a mesma imagem padronizada. Ou seja, uma operação que levaria dias, a gente consegue reduzir e ser estratégico na entrega operacional e viabilidade de rollout no nosso contrato. Que interessante, né? Essa sua fala aponta o que já falamos mais cedo, né? A importância de uma assistência técnica eficaz, que seja capaz, principalmente, de dar conta do suporte ágil, manter a operação de atendimento ao cliente em andamento, né? E pensando do lado de cá, um ponto de vista de CX, ter um device que não fica parado, que não, ou seja, ter na ponta do lado de cá, eu estou sempre falando do lado interno, porque volto a dizer, a gente já falou bastante do lado externo, como é que o cliente recepciona lá, mas do lado interno, eu não posso ter um device que trava, a hora que o cliente manda uma mensagem, a mensagem não chega, a hora que eu vou fazer uma transferência, gravar uma abertura de chamado e ter um momento em que o atendente, eu já tive as experiências no mercado onde o atendente, senhor, por favor, você pode aguardar que o meu sistema está lento? Na verdade, às vezes nem é o sistema que está lento, às vezes é o device dele que está lento, porque não está adequado, não é lento, não está adequado, né? Então, ou seja, isso chama a gente para um foco importante que é o suporte ao outsourcing, né? Com certeza, já comentamos um pouquinho mais cedo sobre isso, né, Cleiton? Sim, sim. E quando a gente fala do outsourcing como um todo, a camada operacional é muito importante. E a gente já vem de uma expertise em impressão. Hoje a gente tem mais de 150 mil equipamentos gerenciados em impressão, então nossa expertise técnica é muito robusta. A gente tem um parque muito diversificado de equipamentos e a gente trouxe toda essa inteligência operacional de impressão para os devices, onde Legal. empresas descentralizadas, empresas com várias filiais, unidades que estão espalhadas em todo o nosso território nacional, e a gente sabe do desafio que é contratar fornecedor aqui, lá em outro estado, né? Confiar no atendimento, ter uma previsibilidade de custo de assistência, de componentes. Quão desafiador isso é no dia a dia. E a Selbet consegue resolver tudo isso através da nossa capacidade técnica, operacional, logística, que a gente veio estruturando ao longo dos anos, e a gente consegue suportar todos esses desafios para os nossos clientes. Então, quando a gente fala do mundo de outsourcing, ele se aplica muito bem a médias e grandes empresas. O pequeno se beneficia? Sim, mas talvez o pequeno que seja centralizado não tenha tanta demanda quanto uma empresa descentralizada, como uma multinacional, algo nesse aspecto, que é onde a gente navega muito bem em todas as frentes, sabe? E quanto maior a empresa, maior são os desafios, seja de atendimento, de experiência do cliente, como a TI suportar tudo isso e lidar com os desafios. Imagina que hoje a gente tem equipamentos que a gente avalia para fazer trading. Trading, para quem não sabe, é uma modalidade que a gente faz a aquisição do legado que o cliente tem de equipamentos. Isso é muito legal. A gente absorve e sustentavelmente é muito legal para quem está sendo beneficiado com isso e para a gente que está destinando também. E a gente consegue entregar equipamentos atualizados tecnologicamente. Então, imagina que todo esse ecossistema se conecta no final e esses clientes que têm interesse em fazer o trading, muitas vezes a gente avalia o parque deles 4 GB de memória. 4 GB de memória não é nem o requisito mínimo para rodar um sistema operacional hoje. Sim. Totalmente desatualizado. Equipamentos com HD. HD é 10 a 20 vezes mais lento que um SSD. Então, imagina que existem vários equipamentos no mercado ainda que não estão nem perto da tecnologia requerida hoje para desempenhar o mínimo de desempenho. Ou seja, aí fica a pergunta aqui, pessoal. Como é que está o teu monitoramento proativo? Né? Aquele que reforça a imagem da marca, que nunca cai, né? Então, eu posso trazer vários exemplos aqui, mas até porque a TI resolve o problema, mas antes da máquina travar. Né? A gente não pode esperar acionar a TI só quando a máquina trava. Então, a gente precisa ter uma gestão plano de ação, né? Isso aí. Um plano de ação. Então, preventivamente. E o preventivo está dizendo o seguinte: plano de ação preventivo
já disse, não é resolver problema, é melhorar o que já está bom. Então, não estamos aqui oferecendo informações para condenar o teu parque de tecnologia, não é isso. É a tomada de decisão. Exatamente. Vamos fazer uma analogia que não tem nada a ver com o nosso negócio aqui? Bora. Eu vou sair do script, pode Bora, ser? bora. É o seguinte, se a gente olha para o lado automobilístico hoje, até 3 meses atrás, você comprava carros usados com valores exorbitantes. Carros bons. Perfeito. E o que fez... Hoje, esses valores caíram entre 30% e 40% dos carros usados. O que fez isso acontecer? Os chineses que entraram aqui oferecendo produtos muito melhores, com qualidade muito superior, com prática de preço diferenciada, Tecnologia embarcada, né? E por que eu trouxe essa analogia? Pô, Fabiano, não tem nada a ver com o nosso bate-papo aqui. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Algumas empresas hoje procuram marcas. Por que elas procuram marcas? Porque elas têm a referência de que aquela marca tem um produto melhor e superior. Nem sempre é a realidade. Mas o que precisa, o que a Selbet faz nesse caso, nesse momento? Ela ajuda as empresas olhando, nesse momento, em 2 unidades de negócio, olhando o que essa experiência de atendimento, seja física, virtual, pode oferecer, ligado com a parte de infraestrutura que ela tem interna. Esse é o nosso negócio, esse é o nosso diferencial, né? Perfeito, Fabiano. E a gente sabe que a tecnologia, a gente já comentou, ela está muito evoluída. A inovação vem aí diariamente, como a gente lida, como a gente traciona isso no dia a dia. Nós temos que ser referência para o cliente para chegar e falar com propriedade para ele, cara, vamos rever teu processo, vamos rever tua jornada. A gente tem várias iniciativas dentro da Selbet, a gente tem o Mateuzinho conduzindo o Innovation Gen, que consegue ajudar também em algumas jornadas, principalmente... Muito legal esse programa, pessoal. Exato. Podemos dar uma palhinha daqui a pouco. Exatamente. E consegue fazer o cliente rever a jornada dele e muitas vezes ter uma tomada de decisão, ter uma estratégia diferente no dia a dia dele. E a gente sabe que toda a operação dos nossos clientes, elas são complexas. E se a gente não consegue ser um parceiro estratégico, a gente acaba criando uma jornada não tão eficiente para a expansão, para outras unidades de negócio. Então, a importância de estarmos presentes com relacionamento, com suporte, com atendimento preventivo, proativo, e tudo isso de forma gerenciada na nossa estrutura. É algo que é desafiador, que a gente hoje tem 2.500 profissionais para suportar toda essa operação. Quase mais um pouquinho. Quase mais um pouquinho com as intenções. Mas isso é muito bom porque blinda os nossos clientes e a gente traz todo um ecossistema aí de ponta a ponta para toda a estrutura. E principalmente o know-how, né? Cleiton, eu tenho um dado aqui muito importante, né? Trazendo aqui, não fugindo do nosso tema, isso é um dado, uma análise rápida, né? Que diz o seguinte: gestores de CX costumam gastar 30% do tempo resolvendo problemas de hardware dentro das suas operações. Olha que interessante. 30% do tempo. Está na operação. Gestores, coordenadores, gerentes, tal, está ali resolvendo problema de hardware. Quais são esses problemas? A máquina travou, a máquina não liga, o headphone está com problema. Hoje nós não só trabalhamos com Cleiton pode falar um pouco mais, mas não só trabalhamos com laptop, nós trabalhamos também com celular, enfim. Ou seja, a gente consegue atender aquele cara do campo, sim, né? Aquele cara que está no dia a dia também. E a experiência do cliente também está lá com ele. Total. Né? Porque a nossa solução de CX também tem um app para ele trabalhar fazendo a visita ao cliente, né? Além disso, um hardware sempre novo, né? Garante uma versão importante para a utilização da base de CX, as atualizações, né? Então, é muito importante, é muito importante. Eu sempre defendo. Quando eu visito algum cliente, apesar de ele estar interessado em falar de CX, de Customer Experience, da necessidade
da experiência que ele precisa melhorar e tudo mais, que até tem um parque de tecnologia, eu não deixo em nenhum momento de fazer a seguinte pergunta: como é que está a tua infraestrutura? Porque eu sei que a gente pode apoiar o cliente de ponta a ponta. Seja na BU de IT Solutions, com servidor, com data center, com cloud, seja com cybersecurity, olhando toda a camada de pentest, de SOC, de gestão desses ambientes, seja com as outras estruturas que a gente tem dentro da Cellbet. A parte de infraestrutura ela não se limita a CX, não se limita a devices, e isso é muito legal. E quando a gente fala no gestor de TI, no operacional, a gente sabe que é uma realidade hoje em algumas empresas, e quando a gente tem ferramentas que a Devices também proporciona para fazer a gestão do dispositivo, olhar desempenho de memória, de processador, limitação de espaço, qual máquina está mais sobrecarregada, falando de desempenho, trazendo uma tomada de decisão estratégica para esses gestores, facilita no dia a dia. O que a gente vê de dificuldades, muitas vezes, para os gestores é eles terem a habitualidade de usar essas ferramentas. Verdade. Que é algo que tem que ser no dia a dia. Vou abrir 15 minutos e vou olhar como é que está meu parque de equipamentos hoje para fazer a gestão. Se não existe essa cultura, ele vai estar no operacional. Sim, ele vai estar no operacional. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem toda a camada de hardware olhando tablet, smartphone e todas essas operações, mas a gente também tem ferramentas dedicadas para fazer a gestão desses dispositivos e, o mais importante, garantir que esses dispositivos sejam utilizados da forma correta, senão a gente dá um smartphone para o colaborador que está lá a 200 km de distância, quem garante que ele vai estar usando para trabalhar? Quem garante que ele vai estar usando no aplicativo de forma correta? De forma correta. Então, a gente tem todo um portfólio de ferramentas que viabilizam a gestão desses dispositivos com políticas, com regras, com acessos e até mesmo geolocalização. O smartphone pode funcionar a um raio de 5 km do local onde o colaborador está inserido. A gente consegue criar diversas travas, criar diversos meios, não a fim de prejudicar a operação do cliente, mas destinar o uso correto das ferramentas de trabalho que ele contratou com a Cellbet. A gente consegue viabilizar tudo isso aos nossos clientes. Olha que legal, Cleiton. Muito interessante o que você acabou de falar, né? Monitoramento do hardware, né? Quando a gente fala vou trazer de novo para a experiência do cliente, pessoal, ela não está restrita ao cliente final. O teu cliente interno, nós hoje usamos a nossa solução para abertura de chamado interno. Hoje, se o meu mouse falhar e eu precisar trocar esse mouse e fazer uma avaliação, eu abro um chamado através do WhatsApp. Internamente, essa solução de CX está integrada com o monitoramento da nossa área de TI, que avalia a quantidade de chamados que precisa ser atendido, e automaticamente dá o prévio atendimento, né, com o SLA e tudo mais. Mas isso só é possível, e eu não vou abrir aqui números, mas nós não temos uma estrutura gigantesca para atender 2.000 e mais de 2.500 funcionários abrindo chamados. Sim, perfeito. Você sabe muito bem disso. Nós temos uma estrutura bem enxuta, dimensionada corretamente, mas com ferramentas que ajudam, com alto poder de escalabilidade para atendimento. Por quê? Porque nós preparamos o nosso hardware para isso. Perfeito. Então, isso, pessoal, é um grande diferencial, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala que o computador está parado, o colaborador não fica só inativo, né? É uma fila que cresce, é um suporte que não é dado, é um SLA que não é respeitado. Nós temos empresas, Cleiton, que contratam, quarteirizam o seu trabalho. Ou seja, nós atendemos aqui um segmento, vamos chamar, são vários, mas vamos falar da BPO. A BPO hoje que nos contrata, ela tem dentro da casa dela vários segmentos. Cada segmento dessa, ela loca posição de atendimento com pessoas, com infraestrutura, e ela, para cada contrato, eu tenho uma negociação diferente. E existe algumas empresas que oferecem um SLA de atendimento com multa. Ou seja, o que esse cliente final do meu cliente está dizendo para ele? Olha, se o teu atendimento
Se o meu atendimento que estou contratando com você ficar inoperante, eu tenho um prejuízo financeiro e nós teremos que dividir essa multa. Então, olha a importância de simplesmente ter um parque atualizado. Então, é evitar esse tipo de constrangimento para com o cliente, além do custo, além do desgaste da relação. Porque ninguém quer trazer um cliente para dentro do seu ecossistema e ter a necessidade de fazer uma reunião trabalhando um desconto de multa. Ninguém quer isso, né? Então, veja uma parte extremamente importante em relação a isso, tá? O dimensionamento do projeto precisa ser muito bem executado, né? Ele precisa ser muito bem operacionalizado para evitar qualquer dor de cabeça que a gente esbarre no decorrer da execução do contrato. E eu falo, o escopo está muito bem desenhado, porque são situações que às vezes acontecem. Poxa, o cliente tem uma operação distante e é crítica a operação, ele não pode parar em hipótese alguma. Precisa ter um equipamento de backup. Sim. Precisa estar dimensionado isso corretamente, precisa estar lá guardadinho, bonitinho, testado semanalmente. Aconteceu qualquer intercorrência, tira a máquina da mesa, pega o backup, operacionaliza, bota para rodar para não ter impacto no cliente. E às vezes nem o próprio cliente conhece a operação. A gente teve alguma situação recente onde o cliente dimensionou um projeto, a gente executou o projeto que o cliente mencionou, só que na hora da execução houve intercorrências. Foi dimensionado num cenário, no outro cenário da vida real aconteceu um pouquinho diferente e houve impacto no dia a dia dele. O Selbert, como parceiro estratégico, falou, não, vem cá, tá errado, vou te ajudar a corrigir, vou te ajudar a melhorar essa operação, vamos fazer aqui um ajuste operacional falando do posicionamento dos equipamentos, enfim, a gente não falou, o cliente foi tu que dimensionou errado. Jamais iríamos fazer isso, né? Não somos profissionais de um ponto. A gente se deu para o cliente e falou, vem cá, vamos resolver, vamos estruturar, tem um time Trabalha especializado. Nós, né? Exato, um parceiro estratégico nesse momento. E é isso que a gente consegue fazer em todas as frentes, né? Todas as unidades de negócio, ser um parceiro estratégico, trabalhar de forma conjunta com o nosso cliente. A gente sabe que nem sempre é fácil, são vários desafios que a gente tem de todos os lados. A gente sabe que operacionalizar no dia a dia é um grande desafio, porque qualquer impacto pode trazer consequências contratuais, pode trazer consequências operacionais, mas a gente está extremamente preparado para atender isso de ponta a ponta. Legal, Cleiton. Olha, eu concordo com tudo que você falou aqui. Espero que vocês que estão nos assistindo aqui concordem e tenham opiniões diferentes que possam enriquecer no futuro, né? É um tema que rende muita conversa. Demais. Porque em nenhum momento aqui a gente entrou em detalhes mais pequenos, né? Mas tem muita variação, tem muita diferença, tem muita necessidade, né? Cada caso é um caso, cada tipo de atendimento há uma necessidade específica. Então, assim, é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho dessa nossa experiência, como é interessante, e fico feliz em dizer, Cleiton, assim, eu tenho certeza que você também, não quero colocar palavras na sua boca, mas o quanto você gosta de trabalhar aqui na Selbert e o quanto a gente muda a vida das empresas, das pessoas. Perfeito. Né? Então, no final de cada projeto que a gente realiza aqui, CX, com Device, com qualquer outra unidade de negócio, você vê a realização acontecendo. Então, isso é muito, muito legal. Eu gostaria eu acho que a gente já está chegando no nosso final aqui, né? Passou rápido, né? Passou muito rápido. Caraca. Teremos mais episódios do Selbert Talks aqui, com certeza, né? Com certeza. Mas eu queria finalizar agradecendo a todos, né? Deixando claro que a produtividade, engajamento dos colaboradores, né? Motor de CX é algo que está no dia a dia de todos nós, assim como a parte de device, vou deixar você fazer uma colocação, mas que a tecnologia está aqui para nos ajudar. E a Selbert é um hub, uma one-stop tech de tecnologia que apoia os nossos clientes de ponta a ponta, tá, gente? Então, era isso que eu queria dizer a todos. Muito obrigado. Perfeito, Fabiano. Eu que agradeço estar dividindo esse momento aqui. Vou fazer o merchan, é lógico, né? Nem todos sabem as novidades, mas é importante a gente compartilhar. Perfeito. A gente, com muita luta e com muita garra, com nossos parceiros estratégicos, a gente conseguiu viabilizar recentemente uma parceria direta com Dell e Lenovo. Então, são nossos maiores parceiros hoje.
olhando a linha de PC dentro da estrutura. Não se limitamos a eles, a gente tem outros parceiros que também a gente atua, mas eles são os mais fortes hoje dentro do nosso ecossistema. A gente também avançou numa parceria com Motorola e Samsung recentemente, onde diretamente com o fabricante a gente está trabalhando. Então, tudo que os nossos clientes precisam, falando de ativos de TI, a gente está posicionado com os maiores hoje do mercado, os que são referências. Então, tendo oportunidade, tendo demanda, o cliente sinalizando que precisa fazer qualquer adição, contratação, tudo nesse mundo, a gente consegue atender de ponta a ponta. E se não tem parceiro, a gente vai atrás, a gente busca a solução, a gente monta. A gente gosta do desafio. Muito legal. Traga um desafio que a gente consegue estruturar e buscar uma solução para atender os nossos clientes. É isso aí, gente. É mais uma referência e mais um troféu aqui para a nossa parceria, né? Nós estamos aqui numa sala que não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas tem vários troféus aqui, onde entrega a qualidade que o nosso cliente busca e o engajamento que todos precisam. Perfeito. Essa é a verdade. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.